Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Elvia Martins, estou aqui para dar início à nossa sequência de aulas sobre desenvolvimento infanto-juvenil. Mas antes de começar a nossa conversa sobre desenvolvimento infantil, eu quero me apresentar para vocês. Como eu falei, sou a Elvia Martins, sou psicóloga, formada pela UESP. Tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Essas duas casas foram casas que eu fiz uma boa parte da minha formação. Além disso, tenho algumas certificações internacionais que depois eu posso conversar sobre elas com vocês. E, além disso tudo, eu estava parando para pensar nessa transição de 2019 para 2020, o tempo que eu já tinha de formada, as minhas experiências como um todo, né? Então, eu parei para pensar, nossa, tenho uma experiência de formada, experiência de docência, mas tem uma experiência minha de vida que é maior do que todas essas que eu posso dizer para vocês, que é ser mãe da Maria Eduarda e da Ana Rebeca. De formada, eu fui calcular, tenho 14 anos. Nossa, muito tempo de formada. Muita construção, muito estudo, cursos, prática, enfim, uma boa caminhada. Como professora, eu tenho um pouco mais de tempo do que de formada em psicologia. Eu parei para pensar também, né, nessa série de pensamentos que eu tive agora. São 16 anos. Desses 16 anos, alguns anos, acho que 2, 3 anos, se eu não estiver equivocada, eu me dediquei a dar aula para educação, o ensino fundamental, o segundo ciclo do ensino fundamental. E a outra parte foi dando aula, a maior parte, né, dando aula no ensino superior, onde eu tive uma vivência muito linda. É assim que eu falo. Eu me sinto realizada também dando aula. Eu me sinto com o coração cheio de gratidão por esse momento de troca, de estar numa sala de aula, de falar com os alunos, ministrar conteúdos que eu gosto. Não só no ensino presencial, mas também no ensino à distância. Até porque o meu mestrado é mestrado em educação com ênfase em tecnologias digitais. Então, foi um contato que eu tive muito interessante com a EAD. E somando tudo isso, é muito interessante, porque a gente vai se construindo enquanto profissional, se constrói também enquanto pessoa, e isso é válido para que possa dar sustentação para os nossos projetos de vida. E uma coisa que veio para somar, obviamente que veio para somar, foi o fato de eu ser mãe. Eu me sinto muito grata por ser mãe da Maria Eduarda e da Ana Rebeca, porque eu aprendo com elas todo santo dia. Isso eu garanto a vocês que eu aprendo com as minhas filhas todo santo dia. O ouvir mamãe, o ouvir as conversas, os diálogos, as brincadeiras, a hora de um movimento mais sério. Então, a gente aprende, não é só livro que traz aprendizado para a gente, também são as nossas vivências. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de somar nossas experiências de vida, acadêmicas, enfim. A segunda coisa que eu quero falar com vocês antes de iniciar a aula propriamente dita é uma sugestão. Caneta, bloco de anotação, café, para quem gosta, vale muito a pena, um cafezinho, uma caneca com água também, que vale muito a pena, para a gente ter essa nossa... Para fluir essa nossa conversa, né, gente? Acho que vale a pena a gente ter essas 4 coisinhas perto da gente. Pois bem, vamos lá? Vamos começar? Convido vocês a mergulhar agora. Caneta na mão e o bloquinho aqui do lado. Tem muita coisa para a gente anotar. Vamos lá. Eu dividi as nossas aulas, a nossa sequência de aulas, em duas etapas, até porque eu estou me propondo a dialogar com vocês sobre o desenvolvimento infanto-juvenil. Uma vez que eu estou me propondo a conversar com vocês sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, mais didaticamente
dividir isso em duas grandes estações, vamos assim dizer. Primeiro, eu trabalho com vocês desenvolvimento infantil, depois eu trabalho com vocês desenvolvimento na adolescência. Porque fica mais fácil esmiuçar, a gente não mistura os conteúdos e é uma evolução, é um processo evolutivo. Além disso, eu vou dividir esse vídeo em 2 tempos, porque senão ele fica muito longo e acaba ficando muito cansativo, tanto para você, para fazer as anotações, você pode ir e vir, anotar, que essa é uma grande vantagem de a gente ter videoaulas, né? Que a gente pode parar e voltar, é o nosso tempo de estudo ali que vai determinar a nossa gestão de estudo. Antes de falar do desenvolvimento infantil, é interessante a gente falar da psicologia do desenvolvimento. Porque quando a gente fala da psicologia do desenvolvimento, a gente está dando ênfase ao desenvolvimento humano, que é o estudo científico do ciclo da vida, né? Do ciclo da vida humana. O que é o desenvolvimento humano? É o estudo científico do ciclo da vida humana. E esse ciclo, ele se inicia e ele finda. Ele inicia no útero e ele finda com a morte. Então, o ciclo de vida humana é do útero até a morte. E aí, olha só que interessante, que vai ao encontro do que a gente está conversando agora. O desenvolvimento humano, os estudiosos do desenvolvimento humano, eles tiveram seu olhar muito voltado inicialmente para crianças, para bebês e crianças. Por que isso, gente? Por que eles inicialmente começaram os seus estudos estudando bebês e crianças? Porque é nessa fase que a gente tem o maior número, talvez não seja, pronto, a palavra mais correta é evidência. É muito mais evidenciado, ao observar bebês e crianças, o crescimento e o desenvolvimento. Então, isso é muito mais acelerado. As mudanças são muito mais aceleradas. Então, dentro disso, eu tenho o estudo dentro da psicologia, eu tenho o estudo do desenvolvimento, que é o objetivo estudar o desenvolvimento humano. E como é o objetivo estudar o desenvolvimento humano, eu preciso compreender esse desenvolvimento do útero até a morte. O nosso foco principal de estudo aqui ele finda na adolescência. Objetivamente, para nós aqui, nas nossas conversas, nas nossas aulas, ele finda na adolescência. Mas eu trouxe para vocês que, atualmente, nos estudos do desenvolvimento humano, nós temos a seguinte nomenclatura, né? Infância, adolescência, adultez, idoso e fim da vida. Então, eu começo a estudar na infância lá e findo na morte, né? Dentro desse ciclo de vida humana. Porque também foi estudado bebês e crianças? Não só pelas mudanças aceleradas que é percebida, mas também porque, olha só, gente, o bebê, quando ele nasce, ele já tem 9 meses de desenvolvimento. Olha que interessante, né? Quando a gente pega um bebezinho recém-nascido no colo, a gente às vezes não para pensar, enfim, mas é só uma fala que eu trouxe para vocês agora. Ele já tem 9 meses antes de desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele acontece onde? Dentro do útero. Então, é importante a gente parar para pensar que quando o sujeito ele nasce, ele já tem 9 meses de desenvolvimento e esses 9 meses iniciais, ele é influenciado pelo ambiente, obviamente ele é influenciado pelo ambiente, e que isso também pode refletir, ter como consequência ao longo da vida dele. Então, não é só quando o bebê nasce que a gente tem que parar para pensar nos cuidados que são necessários. É quando ele também já está dentro da barriga da mãe. Então, partindo disso, eu trago uma frase que é muito interessante, eu achei ela muito válida
para a gente nesse momento, que é uma frase de Heráclito, um fragmento do século VI a.C., que ele diz: não há nada permanente, exceto a mudança. Olha que frase interessante para a gente, né? Não há nada permanente, exceto a mudança. Poxa, esse desenvolvimento, ele é recheado de mudanças. A criança, quando ela está no útero, ela tem o seu desenvolvimento. A criança, quando ela nasce, ela continua esse desenvolvimento, esse crescimento, e é essa fase que a gente vê com mais robustez como se dá esse processo, e ao longo da vida a gente também tem mudanças, né? Nós passamos constantemente por mudanças. Pois bem, a nossa aula ela está dividida nessa parte introdutória que eu acabei de explicar para vocês, né? Que é dando uma pincelada no que consiste o desenvolvimento humano, né? Que eu acabei de explicar para vocês o conceito, e a gente avança agora entrando em desenvolvimento infantil propriamente dito. O que é desenvolvimento infantil? Consiste, sabe em quê, gente? No estudo científico. Todo o material que eu trarei para vocês, ele é de base científica, não é no achismo, é em base científica. E esse estudo, né, conceitualmente falando, que fique mais fácil para a gente entender, ele consiste no estudo científico dos processos sistemáticos de mudança e estabilidade nas crianças. Então, se eu estou estudando desenvolvimento infantil, eu vou estudar de onde? Da concepção até ali 11, 12 anos de idade, que é quando ele transita lá para a adolescência. É válido a gente pensar nisso? É válido. Por quê? Porque quando eu falo de desenvolvimento infantil, ele é muito complexo, é um estudo muito complexo. Por quê? Porque ele reúne várias áreas para poder dar conta da sua melhor e maior compreensão. Eu preciso da psicologia, eu preciso da psiquiatria, eu preciso da sociologia, antropologia, biologia, genética, ciência da família, educação, história e medicina. Percebam que para eu dar conta de estudar o desenvolvimento infantil, eu preciso dessas áreas como um todo. Então, os estudiosos do desenvolvimento infantil, dentro da psicologia do desenvolvimento, nós lançamos mão desses conhecimentos. Poxa, para eu entender o processo maturacional, eu vou beber aonde? Na biologia. Para eu entender os transtornos, eu vou beber aonde? Na psiquiatria. Para eu compreender o comportamento, eu vou aonde? Na psicologia. Para entender a origem da vida, eu vou aonde? Na antropologia. Para entender os aspectos sociais, na sociologia. Então, nós vamos conversando com essas áreas para daí, então, a gente ter mais condições, vamos assim dizer, de melhor compreender isso. Eu também gostaria de ressaltar que o desenvolvimento ele tanto pode se dar numa perspectiva positiva quanto numa perspectiva negativa. Como assim, Elvia? O desenvolvimento ele dá numa perspectiva negativa e uma perspectiva positiva? Direi a vocês. Quando a criança ela começa num processo de caminhar, essa ascensão dela é um desenvolvimento positivo, porque é esperado que ela venha ter esse processo maturacional que envolve várias situações, maturação cognitiva, maturação física, então o sistema esquelético, muscular, enfim, tudo isso tem que estar harmonicamente funcionando para que essa criança venha a caminhar. Não é uma coisa assim, não é no estalar do dedo que uma criança vai, não é no estalar de dedos que a criança vai caminhar, ela passa por um processo longo de estruturação. Mas quando é que ele é negativo? Vamos parar para pensar. Poxa, a criança que já fez o controle do urinar, ela não faz mais xixi na cama. Ela tem o controle dos esfíncteres, então ela já faz xixi no vaso sanitário, ela já entende a vontade dela de fazer xixi, e ali ela está tranquila, já desfraudou, que é um processo bem complexo, desfraudar.
Mas aí o que é que acontece? Ela sofre um trauma. Um trauma? Como assim? Ela pode ter tomado, por exemplo, um exemplo. Pronto, tem um exemplo bem prático para vocês. Não necessariamente vem a ser um trauma. Eu vou dar um exemplo de um trauma e vou dar um exemplo de uma outra situação. A criança que ela estava passeando na rua e um cachorro avançou nela e ela se assustou com isso e ela não respondeu bem àquela situação. É esse evento específico. Ela passa a urinar na cama, ela volta a fazer xixi na cama. Então, ela vivenciou um trauma que uma coisa que já estava estabelecida, ela teve esse trauma e resultou nessa situação. Tem um outro exemplo que é muito comum, que as mães relatam para mim no consultório, que é a chegada do segundo filho. O que é que representa a chegada do segundo filho para o primeiro? Várias situações. Eu tenho até uma aula específica voltada só para isso, né? Mas de antemão, o que é que eu posso dizer? A criança que já tinha desfraldado, a criança que já não fazia mais xixi na cama, não tinha mais a questão de uso da fralda noturna e nem diurna, com a chegada do irmãozinho, ela começa a fazer xixi, ela volta a fazer xixi. Elvia, tem a ver com o irmãozinho? É possível que tenha a ver. Então, é possível que seja a forma como ela está interpretando essa situação? É possível. Então, são situações como essa que eu relatei para vocês, que dentro do desenvolvimento a gente acaba observando esses dois pontos. Pois bem, uma vez que eu entendo isso, vale também, eu gosto muito de trazer para vocês algumas coisas históricas, né, para a gente refletir. O estudo científico formal do desenvolvimento infantil, ele é recente. E ele começou de uma forma muito interessante, a meu ver, que foram publicadas biografias de bebês. E essas biografias de bebês, foram frutos de observações feitas por seus pais, e eles iam lá e faziam as devidas anotações de como acontecia, como estava acontecendo esse desenvolvimento do seu filho, né? Interessante. Nós temos uma publicação datada de 1787. Nossa, 1787. É de um filósofo alemão que ele anotou o desenvolvimento do seu filho e ele levou em consideração, dentro desse desenvolvimento do seu filho, 4 aspectos: desenvolvimento sensorial, motor, linguístico e cognitivo. E ele fez as anotações do seu filho, do desenvolvimento dele. O filósofo alemão é o Teichmann. Então, o que é que ele fez? Ele anotou, ao longo de 12 meses, como se deu o desenvolvimento do seu filho. E ele publicou. Então, essa primeira publicação é datada de 1787. Pronto. Um pouquinho mais à frente, eu tenho uma outra publicação que essa trouxe uma maior respeitabilidade, uma respeitabilidade científica às biografias de bebês, que é do autor Charles Darwin, autor da teoria da evolução, sim, autor da teoria da evolução. Ele observou seu filho durante 12 meses também, e ele chegou a algumas conclusões bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas foi que ele enfatizou que a natureza evolutiva do comportamento da criança. Então, ele, dentro desse estudo que ele fez de observação, ele percebeu a natureza a natureza crescente, a natureza evolutiva do comportamento da criança. Essa foi a primeira constatação dele. Uma segunda constatação dele, que eu achei extremamente pertinente e válida, foi que ele constatou que os seres humanos poderiam entender melhor a si mesmo
quando eles estudam as suas origens. Como assim? Como ele estuda a sua espécie, estuda individualmente. Então, através dessa construção biográfica do filho dele, que ele observou durante 12 meses, e ele observou o desenvolvimento do filho dele, sensorial, cognitivo e emocional, ele pôde constatar a crescente evolutiva do comportamento de uma criança. Ele pôde perceber também que, se a gente quer entender melhor a nós mesmos, a gente precisa entender a nossa origem e nós precisamos nos entender enquanto indivíduo. Isso é super bacana, porque depois desse estudo observacional de Charles Darwin, o que foi que aconteceu? Nós tivemos 3 décadas à frente, 30 anos, ou seja, 30 anos de várias publicações de biografias de bebê, que serve muito para a gente nos dias atuais. Agora eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo para a gente começar já, tá?